Olá, meu nome é Marina Rosmaninho e essa é a última aula de uma série de aulas que eu preparei para vocês. Já falei em relação a tratamento, falei em relação a roteiro técnico, então chega aí a última etapa, que é a gente falar um pouco, dar algumas dicas em relação ao desafio que é realizar uma externa e também as situações de filmagens mais comuns em um documentário. A gente já trilhou um longo caminho, então vai chegar esse momento crucial, o momento de filmar tudo que você escreveu e de fato organizar a sua diária. Por mais que nós, documentaristas, estamos aí trabalhando com a representação do real, o momento da filmagem da diária é um momento em que erros devem ser evitados. Então é por isso que a gente aí trilha todas essas etapas, para que a sua diária seja o maior controle do seu filme e da melhor forma possível. Para a organização da sua diária, primeiramente seu produtor ou produtora, eles vão aí passar uma checklist de todos os equipamentos que vão ser utilizados no dia. E então é preciso que todo mundo, a equipe aí tenha uma sinergia, estejam em comunicação para que tudo esteja nos conformes no dia da filmagem. Outro documento que é extremamente importante que você precisa levar é o documento de utilização de termos de imagem. Então, quando alguém aparece no seu filme, seja documentário ou ficção, vocês precisam fechar isso antes com o entrevistado e ele vai assinar isso no dia da diária, antes que ela se inicie. Essa é a documentação necessária, não pode faltar para que a sua externa ocorra da melhor forma possível. Falei sobre documentação, chega o momento da gente falar sobre os equipamentos que a gente utiliza para a realização de uma externa. Vou começar pelo som. Normalmente a gente leva um microfone boom ou microfone direcional, o nome já diz tudo. Então você direciona ele na boca do seu entrevistado e ele vai captar ali a voz em primeiro plano e o som ambiente atrás, segundo plano. Então é um som preenchido, mas ao mesmo tempo muito limpo. Tem que ter a espuminha também, senão ele não vai funcionar, vai acabar vazando ruídos que você não quer e vai te dar muito trabalho na pós-produção. A gente leva também uma vara de boom para que você coloque esse equipamento e consiga aí ter mobilidade, a gente está falando de externa. Tem o microfone lapela, também uma segunda opção que você pode utilizar. E se você está na guerrilha mesmo, não tem um equipamento, você também pode utilizar o lapela junto com o celular. Existem aí alguns aplicativos gratuitos que você consegue gravar o som. É preciso levar cartões de memória, tanto para o gravador, o gravador que normalmente a gente usa um gravador profissional. Ele é ótimo, te dá mobilidade também. Logicamente, tem que ter câmera. A gente tem aqui um exemplo de 2 câmeras que normalmente a gente utiliza. É preciso também pensar às vezes num rebatedor, a gente está falando de externa. Pode ser um rebatedor profissional? Pode. Pode ser uma placa de isopor? Pode. Até uma folha de sulfite pode resolver seu problema. Mas sempre lembre disso, você pode rebater a luz natural no rosto do seu entrevistado. E aí o resultado vai ficar bem melhor. Quando nós temos, é legal levar luz de LED, mas aí você vai precisar de tripé para a câmera e também para essas luzes de LED. Mas mesmo numa externa você vai ter aí mais controle da luz e vai ter um resultado mais profissional. Com tudo pronto para sua diária, documentação, os equipamentos mais comuns, na verdade esse é o mínimo para que você consiga fazer uma externa de qualidade. Eu vou terminar falando sobre as situações de filmagens mais comuns em um documentário. Então, primeiro, a gente não tem como fugir, são as situações de entrevista. A gente sabe que essa linguagem é muito comum no documentário. Então, eu vou aqui dar algumas dicas em relação a essa situação. Então, os planos cinematográficos mais comuns é o plano médio, o primeiro plano e o close-up. O local de entrevista, normalmente a gente vai fazer em algum local que o ator social, o personagem do seu documentário, ele tem uma familiaridade. A maneira mais fácil é colocar a pessoa no estúdio? Porém um lugar muito frio e às vezes o resultado é uma entrevista engessada, muito forçada. Então o mais comum é que a gente faça a entrevista em algum lugar
familiar ao ator social. Pode ser a casa dele, pode ser o trabalho, ou pode ser um lugar que ele representa ali, pode ser um lugar que ele representa um espaço ou um grupo de pessoas. É possível a gente fazer planos diferentes? Sim, não estou falando, né, que a situação de entrevista não é um lugar para se experimentar. Mas para quem está iniciando, eu aconselho usar primeiro esses planos e aí depois ir experimentando, principalmente o close-up, que a gente chama o plano detalhe, que aí vai dar um sentimento, pode ser na mão, pode ser no olho, né? Quando o seu ator social estiver falando algo que emocione, por exemplo. Outra situação que é mais desafiadora é realizar a entrevista em uma externa. Você vai ter alguns contratempos? Vai. Porém, você vai ter em troca uma composição de fundo, né? O que a gente chama de background, muito melhor do que mesmo às vezes na casa, no trabalho. Outra situação muito comum em um documentário são os eventos encenados. Esses eventos a gente já considera que é o momento que o documentarista pode experimentar um pouco, né, beber da fonte da ficção, porque você já vai poder ir roteirizar esses eventos lá na pré-produção. Então você já pode pensar como vai ser feita essa encenação, e aí normalmente a gente tem aí duas visões de encenação. Então existe aquelas encenações que a gente está acostumado a ver em alguns canais, como o Discovery Investigation ou National Geographic, mas eventos encenados também é, por exemplo, se você pede para o seu ator social passar um café. Por mais que ele faça isso diariamente, é um momento que você está pedindo para ele encenar uma rotina diária. Então, a gente também pode trabalhar melhor essa questão da encenação, mesmo sendo com uma pessoa real. Nunca se esqueçam, estamos falando da representação da realidade. O evento encenado no documentário, ele vai ser diferente da ficção. Então, o que eu quero dizer é que às vezes um pequeno gesto de um ator social, que você pede isso para ele, já é considerado um evento encenado. Existe uma outra forma de filmagem muito comum em documentário que a gente chama de eventos autônomos. Como o próprio nome diz, são aqueles que você vai filmar, por mais que você saiba que queira filmar um macro, você não sabe exatamente o que vai acontecer naquela situação. Um exemplo muito comum, vou filmar uma manifestação. Por mais que eu saiba que é uma manifestação, eu não sei exatamente o que vai acontecer nela. Logicamente que a gente pode se preparar. Por exemplo, vamos pensar qual seria a melhor câmera para filmar um evento autônomo, que a gente vai ter controle aí bem menor do que seria na casa de um entrevistado. Você pode se preparar, mas é um evento que vai sair do controle da produção do filme. Eu já daria um conselho, colocaria uma GoPro num capacete, por mais que acontecesse qualquer coisa, essa câmera eu teria como câmera mais segura, que eu não vou perder ali nenhuma situação, nenhum evento que possa deixar o meu filme bem melhor. A última situação de filmagem que eu vou listar para vocês é o que a gente chama de escrever com a câmera. Então, nesse tipo de filmagem, toda a sensibilidade do diretor e do diretor de fotografia vão ser colocados à prova. É essa sensibilidade que vai nortear toda a composição do filme. Tem aí muito a ver também com, às vezes, a mistura de um documentário participativo com poético. A gente pode utilizar bastante essa ferramenta. E é uma situação aí de filmagem que eu, Marina, gosto bastante. Aconselho vocês a experimentarem também. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado dessas 3 aulas, que te ajudem. Lembrando, o kit de sobrevivência de um documentarista é flexibilidade e persistência. Agradeço pela atenção, espero vê-los em breve e bora filmar!